pessoal, hoje nós vamos continuar nosso vídeo sobre a medida provisória 927 e ontem nós começamos falando sobre o teletrabalho e antecipação de férias. Eu, como falei ontem, peço licença a vocês em relação às minhas anotações, que eu acho super importante por ela ser extensa, e anotei alguns pontos aqui para a gente dividir. Um outro quesito que eu queria deixar com vocês, compartilhar, é que se vocês tiverem dúvidas também, eu estou à disposição. Vocês podem postar tanto no Facebook quanto no Instagram, que eu estou respondendo os questionamentos que estão chegando. Eu estou sempre dando prioridade e respondo para vocês também, tá? Vou tentar marcar uma outra live, que eu fiz uma live ontem com a Fernanda, teve vários questionamentos, várias dúvidas trabalhistas que foram tiradas, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo por conta da quarentena, a questão do desemprego, né? A questão de férias, tudo que o povo estava com dúvida, a gente tirou várias dúvidas e foi bem bacana. Eu vou tentar marcar uma outra essa semana ainda, apesar da agenda estar corrida, mas eu vou tentar encaixar para a gente dividir informação, né? Que é sempre bom. Hoje nós vamos falar então sobre o aproveitamento e antecipação de feriados, né? Qual foi a ideia da medida provisória que o governo quis dar em relação a isso? Nós temos alguns feriados que a gente poderia ou pode aproveitar nesse período de quarentena. Sugiro, né? E aí, pelo estudo e análise que eu fiz, que seria interessante aproveitar esses feriados dando continuidade às férias de algumas pessoas que já estão em férias ou que vocês colocariam de férias. Ou aqueles casos que eu citei ontem no vídeo de pessoas que estão em idade de risco, acima de 60 anos. Então, se você tem essas pessoas, colocou elas de férias, de acordo com tudo que eu expliquei ontem, como é que funciona as férias agora a partir da medida provisória. No retorno, Débora, não está liberado ainda, eles não podem voltar a trabalhar. Pegue esses feriados e aí você dá continuidade a esses feriados, que também podem ser utilizados em banco de horas. A única observação que o governo fez em relação a isso são os feriados religiosos, que tem que haver a concordância do funcionário. Por que isso? Porque tem algumas pessoas que têm religião e aí eles não quiserem estar no mérito da questão, né? São feriados religiosos e eles entenderam que devem respeitar a religião dessas pessoas e eles não quiseram mexer. Agora, os demais feriados tem que ser avisado com 48 horas de antecedência e a pessoa vai ficar em casa e depois ela vai trabalhar esse feriado sem receber hora extra nenhuma em relação a isso, porque esse feriado já foi gozado nesse período de quarentena. Um ponto muito importante, e aí é dica, né? Eu acho que foi alguns pontos que eu anotei aqui. Não há necessidade também de negociação coletiva, porque antigamente, se a gente fosse trocar algum feriado por algum outro dia, havia necessidade de uma negociação coletiva, algum acordo coletivo, só para formalização, para não ter esse problema. Isso estava previsto lá, está previsto no artigo 611 da CLT, inciso A. Ele cita também o feriado de 7 de setembro como exemplo, que você também pode incluir ele agora no período de quarentena, e aí trabalhar no 7 de setembro, salvo engano, é uma segunda-feira. Utilizado no banco de horas, nós já falamos. Os feriados religiosos também dependem da concordância. Agora vamos lá. Ponto importante que eu quero dividir com vocês. A medida provisória veio para ajudar, e aí eu sempre falo, né? Tirando esse artigo 18, que graças a Deus ele foi revogado em relação a esse período aí de 4 meses que a pessoa ficava sem remuneração, por período de qualificação. A gente vai falar também, mas muito mais rapidamente, eu falo amanhã se vocês quiserem. Mas assim, toda essa parte de negociação, vou antecipar os feriados. Gente, negociação coletiva pode ser feito ou acordo individual com um colaborador, mas tudo por escrito. Eu sempre falo,
né? Ah, palavras o vento leva, porque nós sabemos bem que um feriado é a hora o quê? 100%, né? Um feriado de 7 de setembro, você paga a hora 100%. Dependendo da convenção coletiva, às vezes até mais de 100%. Então, tudo tem que ser o quê? Registrado. Sugiro RH das empresas, faça uma listagem, vou me utilizar dessa medida provisória em relação à antecipação dos feriados. Pega uma listinha de todos os feriados, relacione esses feriados, já, e deu tantos feriados no ano, não contei ainda, não fiz essa conta. E aí faça um texto, né, que de acordo, um texto básico com a medida provisória e tal, estaremos adotando a antecipação dos feriados e nesses períodos que estaremos de quarentena ou emendando com esse período de férias, o que for, nós trabalharemos normalmente, futuramente, a partir do cessamento desse período de calamidade pública. E o colaborador tem que ter lá uma parte de acordo e a empresa também assinando. Por que isso, gente? Lá na frente, aí eu tô falando lá da empresa, né, empregador, empregado. Lá na frente, se a gente tiver uma reclamação trabalhista, trabalhei no feriado e não foi paga a minha hora extra, você vai pagar, você vai justificar como? Me utilizei da medida provisória 927. Ok, o juiz vai falar, muito bem, mas onde está documentado isso? Não tenho. Então, complicado. Sempre tudo por escrito. A gente sempre leva assim, na boa fé. Não estou generalizando, tanto por empregado, tanto por empregador. Mas é bom sempre registrar. Como o contrato de trabalho, a gente prevê várias cláusulas que ele é bilateral. Da mesma forma que qualquer contrato que você faça com um colaborador que fuja das regras que você pactuou com ele no ato da contratação, você tem que registrar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre banco de horas, né? O banco de horas, ele deu uma diferença aí do que a gente tinha, o normal, que era de 1 ano, como está no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, para 18 meses. Por que eles aumentaram esse período, né? Porque, assim, praticamente eles estão falando que a gente vai ficar em uns 4 meses de quarentena, enfim, ou menos um pouquinho, a gente não sabe qual vai ser esse período. 1 ano, praticamente, dependendo da situação, as pessoas que estão podendo trabalhar em home office, às vezes não vai conseguir cumprir esse período de banco de horas. Então, eles estenderam esse banco de horas para 18 meses para que vocês possam cumprir esse banco de horas. Outro ponto importante também, estabelecido através de acordo coletivo ou individual. Na CLT, a diferença que ele tinha é que era de 6 meses, né? E negociação coletiva. E agora, ele pode ser individual. A mesma regra que eu peço que vocês não esqueçam de fazer, elabora um acordo de banco de horas e colham a assinatura de todos os seus colaboradores que estejam de acordo. Porque, conforme vocês forem abatendo essas horas, vocês precisam ter um respaldo legal assinado por escrito e de acordo com eles. Não esqueçam, tudo que vocês documentam, que vocês fazem, né? A legislação trabalhista agora, não só por conta da medida provisória 927, ela está muito mais flexível em relação à negociação. Tanto que a gente já está escutando falar que a negociação feita entre empregado e empregador está valendo mais do que a legislação. Ora, mas vamos lá. Está valendo mais no sentido de que, desde que ela seja benéfica para o empregado. Se você faz uma negociação com o seu empregado, que ela seja punitiva ou que esteja contrária totalmente à legislação, é óbvio que nenhum juiz vai acatar
esse acordo que vocês fizeram, por mais que o funcionário aceite e acate nesse momento. Porque vai entender que foi feito o quê? Uma coação no momento de crise que nós estamos passando para que ele não perca o emprego. Bem, eu acho que assim, eu expliquei, tentei ser bem didática ao máximo. Amanhã a gente vai continuar com mais 2 pontos. Eu não posso me estender muito, porque senão os vídeos ficam muito longos também. E repliquem esses vídeos por o RH de suas empresas. Eu também sempre falo, estou à disposição, gente. Quiser, à vontade. A minha agenda é muito longa. Eu também trabalho com consultoria. Eu atendo uma empresa. Mas o que eu puder ajudar vocês, a gente está juntos, né? Nós precisamos sair dessa. Ontem na live que nós fizemos, assim, eu deixo uma palavra aqui de gratidão a todos. A gente tem que passar esse momento, ter fé, olhar para frente, olhar para um futuro promissor. Esse momento de crise vai passar, a gente não pode perder nossos sonhos. Aproveitar, né, que às vezes na crise é tempo de mudança, é tempo da gente olhar para frente, ter novas ideias e abrir a nossa cabeça para coisas novas e ter ideias novas e compartilhar e nos ajudar, tá? Fica um beijo no coração para todos, fiquem com Deus e nós vamos sair dessa juntos.